Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição deste sábado, para a gente conversar aqui e atualizar todas as informações sobre o nosso gigante da colina. Vamos falar sobre reforços. Saiu uma matéria muito interessante do Globoesporte.com dizendo que o Vasco avançou aí em 2 contratações e quer trazer pelo menos 5 jogadores para a Série B do Campeonato Brasileiro, com a ajuda ali da 777 Partners. Vamos falar também que o grupo americano, 777 Partners, que está aí próximo de fechar, de comprar o futebol do Vasco, adquiriu ontem um clube gigante lá na Bélgica, um dos maiores clubes do futebol belga. Você vai conferir aqui nesse vídeo também. Vamos falar sobre Galarza, convocado para a seleção paraguaia, sobre jogadores que podem deixar o Vasco, o Vasco quer emprestar pelo menos 3 jogadores que estão no elenco, tem um que já está saindo, que é o Luiz Cangá, enfim. Muita coisa aqui para a gente conversar depois dessa vinheta. Antes eu conto com você, deixando aquele like que é importante e também se inscrevendo aqui no canal. A sua inscrição também é muito importante. Estamos aí pertinho de bater 160 mil vascaínos aqui no canal. Se você não for inscrito, se inscreva agora. Rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo, esse vídeo que tem o oferecimento do OneFootball, o melhor e mais completo aplicativo para você ter no seu aparelho celular. Fim de semana, você sabe, tá rolando o campeonato europeu, futebol ao vivo, e você pode acompanhar de graça no OneFootball. É isso mesmo, o OneFootball transmite gratuitamente 10 campeonatos pelo mundo. Então, você pode baixar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Você é apaixonado por futebol, você não vai se arrepender de ter o OneFootball no seu celular. Não tem que pagar nada, tá? É só baixar. Link aqui na descrição do vídeo e também no QR Code que apareceu agora aí na sua tela. É só você apontar a sua câmera e baixar de graça. Bom, vamos começar esse vídeo aqui com essa matéria do Globoesporte.com que fala sobre reforços, Fala que o Vasco avançou em 2 nomes, Pode contratar aí em breve 2 jogadores e quer trazer pelo menos 5 para a sequência da temporada, para esse início de Série B do Campeonato Brasileiro. Na matéria diz ali que a queda de rendimento no Campeonato Carioca e principalmente a eliminação do Vasco na Copa do Brasil escancararam as carências do elenco vascaíno e fizeram aumentar aí as cobranças por reforços. Internamente, também há entendimento de que o time precisa de contratações para a Série B e por isso o Vasco vai ao mercado. No momento, segundo a reportagem, não há dinheiro para investimentos, mas a expectativa é de antecipação de recursos da 777 Partners para contratar pelo menos 2 jogadores qualificados que demandem mais dinheiro, jogadores mais caros. Há conversas em andamento com 2 atletas do futebol brasileiro e o presidente Jorge Salgado está à frente do tema. A reportagem ainda disse que há otimismo em usar parte dos 70 milhões para contratações emergenciais e que o planejamento do Vasco é reforçar o elenco com pelo menos 5 jogadores para a sequência da temporada e início da Série B. 1 ou 2 zagueiros, atacantes de velocidade, um meia e um lateral. E a matéria diz aqui que há tratativas em andamento, mas o Vasco tenta manter sigilo para não atrapalhar as conversas, Como aconteceu, por exemplo, com o Eric, aquele atacante que vinha do Ipiranga de Erechim, e a repercussão negativa acabou fazendo o negócio melar. Aqui na matéria do Globoesporte.com também fala que o Vasco tem interesse no meia Fabrício Daniel do Mirassol. Os clubes, inclusive, já abriram negociações, mas a equipe paulista só interessa em vender o jogador, O Vasco tentou ali aquela proposta de empréstimo, etc e tal, mas o Mirassol só aceita vender. Fabrício Daniel é um bom jogador, Destaque do Campeonato Paulista e seria realmente uma contratação interessante para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ainda segundo a matéria do Globoesporte.com, o Vasco também está atento ao mercado sul-americano. Recentemente, planejou até investir em um jogador, mas os valores altos assustaram. E aqui tem uma declaração do Carlos Brasil que diz o seguinte: estamos olhando para todos os mercados. A ideia é trazer 4 ou 5 reforços para a Série B. Consultamos um jogador sul-americano recentemente, mas a proposta era de quase 3 milhões de euros. Não tem como investir esse dinheiro.
Infelizmente, alguns jogadores custam muito caro, foi o que lamentou ali o Carlos Brasil em entrevista ao Globoesporte.com. Além da quantidade de reforços, né, 5, 4, 6 reforços que o Vasco busca aí para a Série B, há uma preocupação também em relação à qualidade, né, desses reforços. Segundo aqui a reportagem, o Vasco entende que precisa de pelo menos 2 nomes que decidam jogos, jogadores que chegam para serem titulares ali inquestionáveis nesse time do Vasco da Gama. E já há alvos definidos e conversas em andamento. E o Vasco pretende usar uma pequena parte aí dos 70 milhões da 777 Partners para fazer essas contratações mais emergenciais. Vamos aguardar e qualquer novidade sobre isso, né, claro, a gente traz aqui no canal. Mudando o assunto, mas continuando aqui a falar de contratações, vamos falar do João Diogo da Caldense, lembra dele? É um jogador que a gente já falou aqui algumas vezes no canal, né, que o Vasco estava em negociações, e ontem o João Diogo passou a seguir o Vasco no Instagram, né, ele começou a seguir o Vasco no Instagram, e alguns jogadores do Vasco também começaram a seguir o João Diogo, o que dá aí um indício, né, que esse atacante da Caldense deve realmente vir para o Vasco aí ao final dos campeonatos estaduais, né? João Diogo, um atacante de 25 anos, destaque do Campeonato Mineiro e que o Vasco vinha mapeando aí e parece que a coisa pode ter avançado, né? E após os campeonatos estaduais, o jogador pode pintar no Vasco. Uma negociação que não avançou foi a do meia Elvis. Ontem a gente trouxe aqui essa informação no canal, que o Vasco tinha interesse em contratar o jogador, mas a diretoria do Goiás já negou, né? Disse que não vai liberar o Elvis, que é um jogador importante no elenco e que ele não está em negociação com ninguém. Então, a situação do Elvis não evoluiu. Bom, e agora aqui mudando de assunto, vamos falar de convocação, porque o Vasco teve um jogador convocado para as eliminatórias da Copa. Isso mesmo, aí você está pensando, quem desse time do Vasco pode ter sido convocado, meu Deus do céu? Matias Galarza. Matias Galarza foi convocado pelo treinador paraguaio para os próximos 2 jogos do Paraguai na eliminatória da Copa do Mundo do ano que vem. O Paraguai já está eliminado, não tem chance de classificação e o treinador convocou dessa vez aí Matias Galarza. É time principal, tá? Não é convocação para o Sub-20 não. Ele foi convocado para disputar as partidas contra Equador e Peru. E aí vem aquela dúvida, né? Eu vi muitos vascaínos debatendo. Será que o futebol paraguaio que está muito fraco ou é o Vasco que não está sabendo utilizar o Matias Galarza? Como a gente tem um jogador convocado que vai disputar eliminatórias e que no Vasco não é nem utilizado, não é nem relacionado. Quem está errando? É o Paraguai ou quem está errando é o Vasco? Não está sabendo utilizar o Galarza de forma correta. Talvez seja as duas coisas, né? Talvez realmente o futebol paraguai esteja no nível aí muito abaixo e também o Vasco não esteja conseguindo ali utilizar de forma correta o Matias Galarza. De toda forma, aí, uma boa sorte para o Galarza, convocado pela primeira vez para a seleção principal do Paraguai. Bom, já que falamos aqui de Galarza, ele pode estar bem próximo aí de ser emprestado, né? Uma informação aqui do canal Atenção Vascaínos é que o Vasco planeja aí emprestar o Galarza, o MT e o Laranjeira. Esses jogadores podem ser emprestados aí para ganhar rodagem, o que eu acho que é uma boa saída também. Já que não estão sendo utilizados, tem que jogar, né? Coloca para rodar aí, para jogar em outros clubes e ganhar mais experiência. Além desses 3 aí que eu citei, tem a situação do Cangá, né? Que já foi definido, não fica no Vasco, o contrato se encerra no final do mês e o jogador vai procurar o seu destino. Bom, e antes de ir embora, vamos falar aqui da 777 Partners, né? Que ontem anunciou ali a compra do Standard de Liège, né? Um dos principais clubes belgas. O time que é 10 vezes campeão do campeonato belga e tem uma das maiores torcidas lá da Bélgica também, um dos clubes mais tradicionais, né, do futebol belga. A 777 Partners comprou 100% desse clube e agora se junta ali ao Genoa, ao Sevilha e possivelmente ao Vasco da Gama, né, como os clubes da 777 Partners. E o Standard de Liège agora também é um clube da 777 Partners. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, um grande abraço. Se inscreva aqui no canal, deixa o like, até a próxima. Fui!